Boa noite a todos. Opa. Que a paz do nosso Senhor Jesus possa continuar em nossos corações. É uma grande alegria retornar, rever corações amigos, estar com novos amigos, conhecer pessoas, estreitar os laços da amizade e da fraternidade. É sempre uma alegria enorme. Para quem ainda não teve a oportunidade de nos conhecer, eu me chamo Ciro e venho lá da Sociedade Espírita Sem Fronteiras, na cidade de Araruama. A nossa instituição, nesse mês, ela está completando um ano. Então, todos já estão convidados, né? No dia 30 de setembro, a gente vai ter um seminário, a gente já está divulgando, está correndo aí no Facebook, WhatsApp, creio que aqui algumas pessoas já têm até recebido, falando sobre o acolhimento na casa espírita. E dentre esse projeto de acolher na casa espírita, a gente traz a temática proposta para a noite, que é amar o próximo como a si mesmo. Pergunto a todos vocês, meus irmãos, como está a relação nossa com aquele a quem nós julgamos mais próximos de nós? Nosso filho, a nossa filha, nosso esposo, nossa esposa, nossos pais. Como está a nossa relação? Porque vejamos, se é para amar ao próximo como a nós mesmos, eu tenho que amar ao próximo à medida de que eu gostaria de ser amado. Porque conforme Cristo vem nos conclamar, que nós devemos fazer tudo ao outro que gostaria que nos fosse feito. E a gente se pergunta, dentre este modelo de amor, dentre este modelo de entendimento do que é amar, porque o nosso entendimento ainda de amor é um entendimento piegas. É um entendimento da palavra amor limitado. Achamos que muitas das vezes amar é dizer sim o tempo todo. Mas o nosso maior guia e modelo mais perfeito ao qual nosso Pai maior nos deu, que foi Jesus Cristo, em certa feita, ele alça ao templo, conforme descrito por todos os evangelistas, e de certa forma vem chamar a atenção daqueles que lá estavam e dizia: vocês estão transformando a casa de meu pai em comércio. Em outra situação, ele chama os fariseus de raça de víboras. Vocês não vão para o reino dos céus e também não vão deixar ninguém entrar. Em outra situação, principalmente ao caminho do Gólgota, quando ele recebe uma chibatada um pouco mais forte, ele vira-se ao centurião, ele diz: covarde, por que me bate se eu nada te fiz? Então, por esse entendimento, os Espíritos vêm nos mostrar que Jesus é o nosso maior guia e modelo. Que é um amor que transcende. E que muitas das vezes não é somente o sim, mas muitas das vezes o não também é o amor. Gosto muito de uma frase de Francisco Cândido Xavier, que ele diz para nós: muitas das vezes melhor a mentira que educa do que a verdade que fere. Olha que informação interessante. Jesus é o governador da terra, nosso guia, nosso modelo, já nos diz os Espíritos. Como guia e como modelo, ele, além de enviar
o seu evangelho escrito por outros, ele vem nos trazer a doutrina espírita, composta por 5 livros da codificação. Codificação essa que nós conclamamos a todos que leiamos e estudemos. Allan Kardec não está ultrapassado, como muitos vêm propagando por aí. Allan Kardec, na verdade, é um grande incompreendido. Se nós, espíritas, estudarmos a codificação, vamos compreender algo do que é esse amor crístico, do que é este amor que Jesus queria passar para nós. É o amor que não nos permite ser subservientes. É o amor que não nos permite sermos humilhados. É o amor não compassivo. Porque aquele que ama deve apenas amar e compreender que o outro está em seu momento. Quantos de nós já nos levantamos pela manhã, revoltados com o mundo, revoltados com a vida? Não sabemos nem dizer uma palavra de bom dia ao nosso cônjuge, aos nossos filhos. São atos simples da vida, que vêm nos deixando de fazer, deixando de ter. E por isso, 1/4 da população mundial sofre de depressão, por estar em dificuldade de relacionamento com esse sentimento de amor. Edmundo é psicólogo, sabe perfeitamente do que eu estou falando. Sofre-se por muito pouco. Nós que temos a oportunidade de realizarmos as conversas fraternas em nossa instituição, observamos os problemas. E como se já não bastasse todas essas notícias ruins e negativas, fomos abordados em torno de 2 meses atrás por uma informação da Organização Mundial de Saúde, que o Brasil, por números amostrais, é campeão mundial do suicídio na faixa de 15 a 35 anos. Como está, então, a nossa faixa de relação de amor com o jovem, com a juventude, que é o futuro do nosso país? Ora, se amanhã nós queremos melhores políticos, por que nós não vamos cuidar e tratar da nossa juventude agora, no hoje? Então, a gente precisa levar essa reflexão conosco, porque isso tudo é amar, é amor em movimento. Ah, Ciro, mas eu sou muito resignado. Se eu tenho uma doença, eu sento em casa, eu choro, fico quietinho, não reclamo. Mas isso não é resignação. Resignação não é um sentimento passivo, é um sentimento ativo. Ah, não, Ciro, eu tenho muita fé, eu tenho fé que eu vou conseguir um emprego. No entanto, não entrega um currículo. Então, Jesus não vem nos ensinar a sermos passivos, e sim sermos seres sempre ativos, tomando atitudes, tomando a frente. Ao invés de eu reclamar da situação do meu país, do meu vizinho, do companheiro da casa espírita, da tarefa da casa espírita, por que eu não vou ser o instrumento de modificação e de renovação? Nós precisamos pensar sobre isso. Muitas das vezes, nós chegamos em casa e ocorre uma determinada situação, como, por exemplo, tem um leite derramado sobre o fogão. As donas de casa, a grande maioria, fica: meu Deus, o que meus filhos fizeram? Quem foi que derramou o leite? E ficam ali naquela situação de estresse com quem derramou o leite, quando seria muito mais fácil pegar um pano, passar em cima do fogão e tirar o leite dali. Quando seria muito mais fácil limpar e retirar o leite dali. A gente precisa estar atento a isso, a essas pequenas coisas que vão mudar o nosso dia a dia.
Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obtereis. Os amigos espirituais vêm nos dizer que as preces normais do dia a dia são ao levantar e antes de dormir. E essas são as normais. O termo normais provém de norma, que quer dizer lei. Então, nós espíritas temos por obrigação estarmos cumprindo bem essas duas que são as normais. Aí eu pergunto, a oração, a prece e a meditação, que são instrumentos fundamentais para uma vivência salutar de um ser integral, será que nós estamos conseguindo praticar essas duas que são as normais? Ou será que eu estou acordando de manhã, de qualquer jeito, engulo um café e vou para o trabalho? E quando chego em casa, à noite cansado, tomo um banho e me jogo na cama. E essas são as normais. Nós não estamos aqui nem falando daquelas que devem ser realizadas ao longo do dia. Porque o movimento de prece é estar conectado com os guias e mentores, com os nossos anjos protetores. Como é que está a nossa prece? Porque a prece é amor em movimento. Tanto que Jesus vem exemplificar através do Pai Nosso. Vem deixar para nós esta linda oração, esta linda bênção, que longe de ser, porque há muitos espíritas que ainda conseguem dizer que Pai Nosso é uma prece dos católicos. Não. Jesus tinha religião? Não tinha. Então, quando está difícil, quando estamos com problemas que a gente não consegue sintonizar para conversar, para dialogar com os guias e mentores da luz, ecoemos o Pai Nosso dentro de nós. Que nós vamos ver o poder terapêutico que tem essa prece. O amor, ele é algo totalmente involuntário. Como nós falamos aqui, quem ama apenas ama. Porque amar é bom. Amar é prazeroso, vem nos trazer um gozo imenso. O bom samaritano. Eu gosto muito do exemplo do bom samaritano. Ele não tem nome. Nós não sabemos direito a quem o samaritano estava recolhendo, se era rico, se era pobre, se era homossexual, se era branco, se era negro, porque Jesus não faz essa descrição. Ele foi assaltado, então devia estar com uma certa quantidade de dinheiro. Ou quem sabe esse assalto que Jesus vem falar na parábola do bom samaritano não seja um assalto filosófico, porque, enfim, às vezes achavam que ele tinha dinheiro, mas estava sem. Quantos são esses os casos? Então, o samaritano, que era a escória daquela época, era tido como a escória mesmo. Porque os samaritanos, eles achavam que não precisavam ir, né, em Jerusalém para orar. Eles achavam que poderiam orar na Samaria sem nenhum problema. No entanto, né, um senhor, um doutor da lei, provocando Jesus, lhe pergunta, quem é meu próximo? Quando Jesus manda amar o próximo como a nós mesmos, ele pergunta, então, Senhor, quem é o próximo? E ele conta a parábola do bom samaritano. E este irmão que ajuda o outro, ele faz além da sua parte. Porque ele pega, lava-lhe as suas feridas, né? Recompõe-lhe as suas vestes, empresta as suas roupas, leva ele até uma estalaria e diz, por favor, cuide desse homem, que eu vou, mas eu volto, para lhe pagar a diferença do que ele fizer uso. Então, olha só, a gente tem muito hábito de dizer assim, eu vim para a casa espírita para fazer a minha parte. Qual é a parte que nos cabe? Se todos nós somos devedores da divindade, vamos colocar assim, vamos falar em termos bem populares, nós estamos no cheque especial. Sabe quando a gente pega o extrato bancário
e que a gente fala assim, meu Deus, não vou conseguir cobrir o meu LIS ou o meu cheque especial, então, essa é a nossa relação de débito com a divindade. Então, eu não estou vindo para a casa espírita para fazer a minha parte. Porque nós somos, queiramos nós ou não, como diz Emmanuel no livro Levantar e Seguir, todos nós somos devedores. Por isso que estamos encarnados no mundo de provas e expiações. Então, eu não venho para a casa espírita para um trabalho para fazer a minha parte. Não, eu venho quitar um débito que eu tenho com a divindade, sim, e venho colaborar com outros irmãos que estão com uma faixa de débito maior ainda do que a minha. A gente precisa pensar sobre isso. Foi o próprio Cristo que diz, quando pedirem para caminhar uma légua, não caminha uma só, não. Caminha duas. Ou seja, é irmos além, é transcendermos, é sairmos de nós mesmos. Amar é sair de nós mesmos. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Divaldo Pereira Franco, nos narram que quando eles tinham atos de amor, contatos com espíritos sublimes, aquilo para eles era um sentimento de gozo imenso que a gente não tem noção, nós não temos condição de imaginar. Quando nós estamos ajudando o outro, isso ocorre. Quem aqui já fez trabalho com morador de rua? Levanta a mão. 3 pessoas, 4. Gente, é algo incrível. Quando a gente vai com a verdade, com o amor no coração, realmente com a proposta do Cristo, com a proposta de Jesus, a gente não sente o cheiro ruim. A gente não julga porque que ele está lá. Nós estamos indo para amar, para levar amor. E a gente se transcende, a gente sente que a gente transcende aquilo ali, aquela situação, a gente transcende. Os amigos espirituais que coadunam com aquele trabalho vêm em nosso apoio, vêm em nosso auxílio. E assim também deve ser no nosso dia a dia. Influem os espíritos em vossos atos e em vossas ações muito mais do que vos imaginais. Eis que frequentemente são eles que vos dirigem. Olha só, isso eram as entidades respondendo a Allan Kardec. E Allan Kardec era um crânio, falava não sei quantas línguas, magnetizador, professor, cientista, etc. e mais etc. Se Allan Kardec não tinha condição de imaginar qual era o grau dessa influência, que dirá nós, pobres mortais? Então, quando me perguntam, Ciro, então você está me dizendo que tudo é espiritual? Sim, com certeza, não há sombra de dúvida. Na melhor das hipóteses, é o nosso próprio espírito rememorando experiências passadas das rodas encarnatórias, influindo na minha vivência do agora. Ciro, tem espírito no banheiro comigo? Vai depender da sua faixa vibratória. Se você não tiver com faixa vibratória boa, sinto muito informar, vai ter espírito no seu banheiro tomando conta do seu banho lá. Agora, se nós estamos tendo boas ações, boas atitudes, sendo amorosos com os outros, estando bem com as pessoas, com aqueles que estão ao meu entorno, com certeza, na porta de fora do nosso banheiro vai ter ali um guardião que não vai permitir nenhuma entidade menos feliz entrar, porque aquele é o seu momento de intimidade. Assim como nós vamos acompanhar no livro Missionários da Luz, no capítulo sobre a reencarnação de Segismundo, a proteção que é um ato sexual saudável entre um casal que se ama. Isso é amor também. Olha como Deus é generoso conosco e misericordioso. O amor, ele independe de religião. Então, a gente traz essa belíssima imagem de Divaldo Pereira Franco com a nossa querida irmã Dulce.
E ele nos conta um caso muito engraçado. Ele, em conversa, em diálogo, sempre se viam, começou a perceber que ela dormia numa cadeira. Ah, Ciro, não era uma cadeira de balanço, não era aquela confortável que recosta do vovô, não. Era uma cadeira de madeira, daquelas com encosto bem ruinzinho. Aí, ele percebendo, falou: minha irmã, eu gostaria tanto de lhe dar uma cama de presente. Eu tenho como lhe promover isso, lhe dar uma cama de presente. Ela: ah, Divaldo, não faça isso, por favor. Aí ele responde: por que, minha irmã? Porque essa cadeira aqui, ela é missionária, Divaldo. Quantas camas eu já consegui para as UTIs dos hospitais com essa cadeira, Divaldo? Então não faça isso. Olha só, ela ganhava cama, mas doava para as UTIs dos hospitais. Hoje, um dos maiores hospitais do nosso país foi ela que ajudou a erguer na cidade da Bahia também, no estado da Bahia. Então vejamos o que é o ser humano amar a humanidade. Quem já viu o filme Irmã Dulce, levanta a mão, por favor. Pouquíssimas pessoas assistam. Vai na locadora e aluga, vai na Netflix, vai onde for, porque é uma história lindíssima. Irmã Dulce, ela já tensionava ser freira desde novinha, desde bem jovenzinha, ela já tinha essa missão, ela entendia, compreendia isso muito bem, mas ela começa a passar mal, a se sentir mal, isso bem jovem ainda, e então seu pai a leva no médico e fala: essa aí não passa dos 30, porque ela respirava praticamente com meio pulmão. Olha só. E com quantos anos ela morreu com meio pulmão? Sabem por quê? Porque Jesus já diz que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, com certeza, estava ali em expiação, mas o seu movimento de amor foi lhe permitindo mais vida, mais tempo na terra, mas estava ali sempre. Essa indivídua sofreu tanto que ela chegou, que falaram para ela que ela seria expulsa da ordem por rebeldia. E para ela não ser expulsa, ela deveria criar a sua própria ordem na igreja. Então ela fica sozinha na igreja. Todas as outras freiras são obrigadas a ir embora. E ela, além de ajudar a todos e colaborar com todos, ela lavava e limpava uma igreja enorme todos os dias. Vocês têm noção do quanto amor essa mulher tinha? Vocês têm noção disso? E ela sofreu dentro da sua própria religião. Ela foi oprimida dentro do próprio catolicismo como rebelde. Como Madre Teresa de Calcutá também foi. Falou assim: ou você funda uma ordem ou você vai ser expulsa. Ou uma coisa ou outra. E o amor superou tudo isso. E o nosso querido Divaldo? Que dizer, 92 anos com uma pele de pêssego daquela, gente. É o amor. Só pode ser o amor. O amor sobre todos nós que ele coloca em cada oratório, em cada psicofonia, em cada psicografia, é o amor. Que também não impõe condições. O amor não impõe condições sexuais. Espírito tem sexo, gente? Não tem. Está lá nas questões 200 a 202 do Livro dos Espíritos. Nós temos energia sexual, mas a polarização encarnada, ela se dá horas no âmbito masculino e hora no âmbito feminino. Então Kardec conclui que o espírito não tem sexo em seus comentários. Então, quem somos nós para fazer qualquer tipo de julgamento
sobre qualquer situação que a gente tenha acompanhado na sociedade, porque ultimamente não é somente o assunto da homossexualidade, mas também da transexualidade. São estigmas perispirituais que a pessoa vem para realizar os seus resgates, que a gente não tem o direito de julgar. Nós temos o dever de respeitar. Nós temos o dever de respeitar. Isso é muito sério. Porque se a gente hoje, enquanto espírita, sabe que o espírito não tem sexo, nós vamos ser preconceituosos. E muitas das vezes, por mérito, o espírito ele escolhe vir ser homossexual para ter determinadas provas ou experiências que ele ainda não teve a oportunidade de ter. E a gente tem visto como isso tem crescido na sociedade cada vez mais. Coisa que não é nova. Isso não é novo, isso vem desde que o mundo é mundo. Se nós formos lá na história grega, na filosofia grega, nos grandes filósofos, nos grandes reis, isso sempre existiu e sempre ocorreu. Inclusive, eles próprios falavam que o sexo entre homens era para o prazer e a mulher era para a procriação. Quem veio, de certa forma, jogar um pano quente nisso foi o Concílio de Nicéia, para acabar um pouco com essa história como se fosse pecaminoso. Sexo não é algo pecaminoso, de forma nenhuma. A questão é o que nós fazemos dele, que é uma coisa chamada libertinagem. Esse é o problema. Esse é o grande problema. E mais uma vez, me referindo a Edmundo, que é psicólogo, ele perfeitamente sabe os conflitos que um jovem hoje na sociedade sofre quando ele descobre a sua polarização sexual para a mesma sexualidade. Como é difícil lidar com isso. Porque, não, mas o espírita, ele aceita, Ciro, está lá na codificação, mas tem muito espírita preconceituoso. Eu estou falando do espírita, gente, porque eu sou espírita desde criancinha. Eu não tive a oportunidade de conhecer outra coisa. Meu universo é o espiritismo, eu vivo o espiritismo. Então não tem condição de falar da outra doutrina, da outra religião. Só posso falar da nossa. Como tem espírita preconceituoso ainda? Querendo levantar teses, querendo levantar não sei o quê. A pessoa, né, querer manter a sua forma física, tudo bem. Agora, ao ponto de trocar a genitália? Mas olha só, nós não sabemos que a ciência é divina? Se Deus permitiu ao homem, aos médicos e à ciência a realizarem tal fato, isso tem que ter um porquê. Porque senão Deus seria irracional. Deus não seria Deus. E ele permite que esse processo chegue até o planeta Terra para que isso ocorra. Imaginemos, meus irmãos, como é para uma pessoa ela se olhar no espelho e não se enxergar. E não estou dizendo aqui só no caso da sexualidade. Os nossos irmãos que têm a famosa bulimia, anorexia, quando se olham no espelho, já estão na pele. Para nós, eles já estão na pele e osso. Eles se olham no espelho e se enxergam gordos. E tudo isso é amor. Essa compreensão, esse nosso entendimento sobre todas as situações que nós temos acompanhado, isso é amor. Quando a gente critica o senhor que está lá em Brasília, ou aquele outro senhor que está com câncer aqui no governo do estado do Rio de Janeiro, a gente tem que lembrar que podia ser um pai meu, um irmão meu, um amigo meu, uma amiga minha. Podia. Será que se nós estivéssemos lá no lugar dele, será que seria diferente? Será que quando a gente assiste na televisão e fala assim, tem que prender mesmo? Ou será que a gente para e faz uma prece para Ismael, que é que coordena os trabalhos no nosso país e entrega, Senhor Ismael, estou entregando toda essa situação nas suas mãos, retira-me de mim esses sentimentos egoísticos. Porque hoje nós vivemos o efeito de uma grande causa. Qual é a causa? Nossa, não soubemos votar durante muitos anos.
quando, né, estamos falando da massa no geral. Não vai impor, né, de etnia, né, negro, branco, loiro. Né, e a gente tem percebido que esse movimento tem retornado, principalmente nos Estados Unidos. Essa questão das etnias do negro e do branco. Então, vejamos, será que nós realmente não estamos nessa regeneração? Porque tudo, de repente, assim, começou a saltar, começar a pular tudo de novo. Nós devemos estar sendo muito burilados pelos espíritos menos felizes, que eles querem que a gente desencarne logo, para eles reencarnarem, para eles tentarem pagar o débito deles. Né? Então, mais uma vez aí, a etnia, né? Uma criança loira e uma criança negra, né? E de idade também. Não impõe. Pensemos nós, hoje. A gente está na fila do banco. Eu vivi essa experiência, não foi ninguém que me contou. A gente está na fila do banco, tem lá uma moça, toda bonita, loira, branquinha, olho azul, bonitinha, sim, uns 25 anos. Aí, de repente, chega um senhor, daqueles bem senhor mesmo, como já devia ter lá os seus 70 e tantos anos, ele para ao lado dela. Você, obviamente, vai pensar que é o pai dela, né? E, de repente, ele dá um belo beijo na boca dela. Qual você acha que é a cara do povo que estava na fila do banco? Vai roubar o dinheiro dele todo. Pergunto a vocês, se nós somos espíritas, reencarnacionistas, isso não é possível ter amor? Claro que é possível. Porque nós podemos ter jovens de 70 anos e velhos de 15, 18 anos. A gente precisa refletir sobre essas situações do nosso dia a dia. A gente precisa refletir sobre as situações do nosso dia a dia urgentemente. Né? Vamos lá. Então, o amor, ele é um conjunto de diversos sentimentos, né? Um carinho, amizade, honestidade, união, humildade, afeto, fé, otimismo, compaixão, caridade e diversos outros. Indulgência, muitos outros sentimentos. Né? O amor é o conjunto de todos eles. Eu gosto muito de lembrar que, dentre o conjunto de leis, que são 10 leis morais que está em O Livro dos Espíritos, existe uma lei que é a lei de amor, justiça e caridade. Ou seja, a conjunção E significa adição, aditivo. Então, eu não posso amar se eu não tenho noção de justiça e de caridade. Eu não posso ser justo se eu não tenho noção de amor e de caridade. E eu não posso ser caridoso se eu não tenho noção de amor e justiça. Que dirá os coordenadores de trabalho de SAPS na casa espírita, que muitas das vezes precisam escolher para quem vai dar a cesta básica. Então, esses 3 sentimentos, eles têm que caminhar junto. O amor, ele não pode ser piegas, ele não pode ser cego. Não, o amor não é cego, como diz o ditado popular. Ah, o amor é cego. Não, o amor não é cego, não pode ser cego. O amor tem que ser consciente em todas as suas vertentes. O amor resume toda a doutrina de Jesus. Já diz Lázaro, aquele mesmo que Jesus ressuscitou. O amor resume toda a doutrina de Jesus. Se a gente entendesse só o Evangelho de João, que é o mais completo dos 4 na nossa concepção, se a gente conseguisse cumprir só o que está no Evangelho de João, já estava de bom tamanho, gente. Ah, mas Bíblia é um negócio chato. Então, cumpre o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Lê o Evangelho segundo o Espiritismo. Entra num grupo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. De fato, das 5 obras, é a mais lida, é a mais vendida, é a mais buscada, porque ali está as máximas morais do Cristo, que são incontestáveis. São incontestáveis. Muita gente só conhece
Evangelho segundo o Espiritismo de abrir pedacinho no culto do Evangelho no lar. Não, ele é para ter estudo sequencial e metódico. Ah, Cilo, mas então eu posso pular a introdução? Não, começa da introdução, começa no prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes lá do céu, tal qual o imenso exército se movimenta. Começa do prefácio. Uma companheira chamada Marta Mello, que trabalhou muitos anos na Federação Espírita Brasileira e no CERJ, ela falou que na casa espírita que ela labuta, eles fizeram um estudo só do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, levou 6 meses. O estudo profundo. 6 meses só do prefácio. E falou assim para mim, Ciro, e foi pouco, hein? Se deixasse, ia mais. Só do prefácio. Para vocês verem como a nossa doutrina é rica. Vamos prosseguir. Qual será, assim, um dos maiores mandamentos que Jesus deixou para nós? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Olha que coisa interessante, com toda a tua mente. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todas as nossas traduções bíblicas já estão em concordância com a tradução do Haroldo Dutra Dias, do Novo Testamento. Tá? Ah, Ciro, mas não é errado? Não. Porque, vejamos, né, a tradução que Kardec se utilizou na época, que foi a do Sessi, ou Saci, tanto faz, não considerava os escritos do Mar Morto, que só apareceram em 1900 e tanto. Então, Kardec trabalhou com o material que ele tinha na época. E o Haroldo faz essa tradução para a gente maravilhosa. Quem puder, compre, né, compre no Kindle, o Limited, está R$5, tá, assim está com preço bem bacana para quem puder. É um livro fantástico que vai permitir a gente uma compreensão real do que está nas Escrituras Sagradas. Então, olha só, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Por isso que somente o fato da gente pensar, nós já estamos adulterando. Olha só a tua mente, olha a importância. Emmanuel diz, pensar é plasmar. Então olha o cuidado que a gente tem que ter com o que a gente está pensando, com a nossa mente. Eu estou falando aqui, cada um está pensando uma coisa diferente. Cada um está lembrando uma situação diferente. Então, muito cuidado com aquilo que a gente fale para o outro, expresse para o outro ou peça para o outro. Também temos uma grande advertência em Mateus, capítulo 7, versículo 12, conforme nós já falamos aqui. Assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Jesus resume praticamente tudo aí. Tudo aí. Que se o dia que nós fizermos tudo aos outros que nós gostaríamos que nos fizessem, o mundo seria muito melhor. Nós temos uma parábola chamada Parábola do Devedor Implacável. Infelizmente não vai dar muito tempo para a gente se aprofundar muito nela. Mas vamos aqui resumi-la. A gente pode trazer o estudo só sobre ela. O que ocorre? Um senhor que devia ao rei, né? Ele era um grande senhor de terras, mas ele devia ao rei daquele condado, vamos colocar dessa forma. Então ele devia 100 dinheiros a esse rei. E ele vai, se joga, se lança aos pés do rei, como a gente vê, né, ali na primeira imagem, pedindo, por favor, senhor rei, estou com muita dificuldade financeira, meu filho está sofrendo, minha filha está sofrendo. Me ajuda, me perdoa essa dívida. E o rei, com pena, com a generosidade, com a sabedoria, ele perdoa a dívida deste cidadão. E quando ele sai, o rei, ele fala, não, eu vou, né, para que você possa ir em segurança para casa, o rei esperto, né? Para que você possa ir em segurança para casa, né, vai com uns guardas aí. Ok. E nisso, ele indo para casa, ele encontra um dos seus subalternos que o devia.
que lhe devia 10 dinheiros, ou seja, uma quantia 10 vezes menor do que a que ele devia ao rei. E ele pega este homem, e está assim mesmo na parábola, estrangula esse homem pedindo para que ele o pagasse. Na mesma hora, os guardas do rei o pegam, o levam de volta para o rei, e o rei manda ali que os ate as mãos e os pés e o lance nas masmorras. Olha só, será que nós estamos como esse devedor implacável? Será que a gente está perdoando na mesma medida que a gente é perdoado? Será que a gente está considerando as coisas à medida, né, com a medida equilibrada? Ou será que a gente está muito ostensivo, muito materialista? E essa parábola que Jesus conta, não é somente relacionada à matéria, mas é nas situações, entre um casal, por exemplo, né? O respeito mútuo entre um e outro. Ah, mas você não gosta do que eu gosto. Nós somos seres diferentes mesmo. Qual o problema do dia sair? Não, olha, eu quero ir no cinema ver o filme tal. Você sabe que eu não curto esse tipo de filme? Não, pode ir, falar. Porque o amor nada pede para si. O amor não aprisiona, o amor liberta. O amor liberta. Então, é esse peso e essa medida que Jesus vem mostrar para a gente nessa parábola. Vamos medir. Vamos medir. Olha, Deus deu para nós um corpo perfeito, uma casa, um teto, uma casa espírita para a gente estar frequentando hoje, nos deu a oportunidade de conhecer o Espiritismo. Olha como é que Deus tem sido generoso conosco. E será que nós estamos sendo generosos com os outros? Porque a representação desse rei nessa parábola é Deus. Deus, ele é um Pai tão misericordioso, meus irmãos, que para cada um de nós, ele colocou um anjo guardião para tomar conta da gente. Olha que bênção que isso é. O tributo a César. E é muito interessante, porque você vai falar, mas Ciro, o que isso tem a ver com amar o próximo como a ti mesmo? É o Evangelho segundo o Espiritismo que diz. Essa passagem, o tributo a César, ela está imersa no capítulo amar o próximo como a si mesmo. E está lá, então, restitui a César as coisas de César e a Deus as coisas de Deus. Será que isso é um gesto de amor e de amor ao próximo? Claro que é. Porque se eu deixo de pagar os meus tributos a César, outros vão sofrer pela falta do pagamento desses tributos. Imaginemos hoje, conversava com o companheiro quando chegava sobre IPVA, imaginemos hoje se todo mundo deixasse de pagar seus IPVAs, o que é que iria acontecer com as rodovias? Que já estão muito ruins pagando o IPVA. O que ia acontecer? Ia ficar ruim para todo mundo. Imagina se a gente deixasse de contribuir com o SUS, que já está muito ruim. Ia ficar pior ainda, porque o governo não ia ter dinheiro. E já estão querendo voltar com a famosa CPMF. Aí eu pergunto para vocês, a gente reclama do leão, reclama de tudo isso. Ai, Ciro, o Brasil não está bom, eu não estou feliz, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para não sei onde. Ok, tudo bem, é louvável, é natural. Agora, vocês sabiam que há irmãos refugiados morrendo no Oceano Pacífico, Atlântico e Índico, só para ter a oportunidade de ter uma nacionalidade, para ter um pedacinho de chão, para ter um pedacinho de terra, e a gente está aqui malhando o nosso país? Vocês já imaginaram a cena que é, de repente, pessoas irem resgatar outras e verem corpos boiando, como nós temos visto na água, de pessoas que estavam fugindo do seu país, porque estavam sendo oprimidos, e a gente está aqui reclamando do Brasil o tempo todo. Ora, lei de ação e reação, causa e efeito. Nós reencarnamos aonde nós precisamos estar. Nós sofremos as penalidades das leis humanas que nós precisamos. Porque a justiça
que é uma ciência, a justiça dos homens, que é uma ciência humana, é divina também, porque tudo é divino. Aí a gente fala, mas a nossa justiça não funciona, Ciro. Digo para vocês que no papel ela funciona e funciona muito bem. Ela pode não ser executada, mas ela funciona muito bem. A nossa lei não tem pena de morte. Não tem pena de morte na nossa lei. Não tem apedrejamento de mulher que olhou para o vizinho do lado. Tem isso na nossa lei? Não tem. Mas quantos países lá no Oriente ainda tem? Será que vocês preferiam estar encarnados hoje no Brasil ou no Oriente Médio, onde está lá tendo a guerra o tempo todo? A gente precisa se questionar sobre isso, porque isso é amor à nossa pátria e àqueles que nos rodeiam. Nós precisamos refletir muito, meus irmãos. Isso tudo quem traz para a gente é Jesus. Isso tudo quem traz para a gente é Jesus e o Evangelho segundo o Espiritismo. E Sansão, que foi um grande membro da Sociedade Espírita de Paris, no ano de 1862, traz para a gente, e aí a gente vai fixar. Quem ainda não está no grupo de estudo, busque a Casa Espírita e vá procurar um grupo de estudo, qualquer que seja ele. Ele vem dizer que grandes pensamentos de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto em O Livro dos Espíritos. Quem aqui já leu e estudou o Livro dos Espíritos de cabo a rabo, levanta a mão. Menos de 10% da plateia. Olha a importância dessa obra. Se nós tensionamos a sermos espíritas, vamos conhecer o Livro dos Espíritos. Produzirás o grande milagre do século futuro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação desta máxima bem compreendida: amai muito para serdes amados. Se a gente quer receber muito amor, vamos doar muito amor, vamos passar muito amor. Ciro, mas eu infelizmente nessa encarnação não posso ter filho. Vamos amar os filhos do mundo. Há tantas crianças precisando de um lar, há tantos jovens querendo ser adotados. Nós vimos nas reportagens na semana passada, jovens que querem ter um lar, bons jovens responsáveis, que ficaram no internato porque nunca conseguiram um direito à adoção. Vamos aí em qualquer comunidade de Cabo Frio mais carente, um dia tirar para ir lá brincar com as crianças daquele bairro. Não vamos sozinhos, não, vamos reunir um grupinho, mas vamos. Gente, tem tanto lugar para distribuir o amor, tem tanta gente querendo ser amada. Tem tanta gente mal amada, na expressão popular. Nós precisamos transpor esse amor. Jesus Cristo é um ser de tanta luminosidade, que quando vem um ateu dialogar conosco, o que é muito natural, muitas das vezes, que temos muitos amigos, graças a Deus, ele vai falar assim: Ciro, mas eu não acredito em Jesus Cristo. Eu falo, ok, tudo bem, você tem esse direito. Aí eu só peço uma coisa para ele, então você me responda. Algum outro homem que já passou na face da terra, que foi capaz de dividir o tempo em antes e depois dele? Teve outro? Jesus dividiu o calendário em antes e depois dele. Isso mostra a grandiosidade dele sobre a governança do planeta Terra. Isso, para mim, é um dos maiores fatos que a gente pode encontrar. Antes de Cristo, depois de Cristo. Até os chineses seguem os dois calendários. Eles seguem o famoso calendário do dragão, mas seguem também o calendário ocidental. Os japoneses, a mesma coisa. Bom, lá no mesmo capítulo, já que o nosso estudo é o capítulo 11, a gente vem trazer algumas passagens, né, de Emmanuel mesmo, mentor de Francisco Cândido Xavier, gente. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo.
ajudou na codificação. Assim como Joana de Ângeles também, tem 2 textos na codificação. Divaldo já conta isso pra gente, sendo que ela assinava como um espírito amigo, né? Se eu não estiver enganado, é a paciência, eu tenho certeza, o outro eu não vou me lembrar de cabeça, mas depois eu posso passar. Tá? Então, Emmanuel, olha a importância desse companheiro, desse irmão. E desculpe, meus irmãos, usar o púlpito para dizer isso, mas há irmãos querendo acabar, derrubar as obras de Emmanuel. São mais de 200 assinaladas somente por ele, com informações tão ricas, tão grandiosas, que já está sendo estudadas e comprovadas, muito, principalmente nos seus romances. Dados científicos. Houve um grupo de espíritas que saiu daqui, foi lá para as Itálias da vida, para os Orientes Médios da vida, para pesquisar, e realmente encontrou diversas evidências daquilo que está na obra. Como que Chico Xavier, morando em Pedro Leopoldo, com 4ª série, ia saber daquelas coisas todas, se ele nunca nem tinha saído de Pedro Leopoldo direito? Olha só, meus irmãos. Olha só, então Emmanuel vai dizer para nós o quê? O egoísmo é a negação da caridade. Nós estamos muito egoístas, querendo tudo muito para a gente. Ele também vai dizer que é o maior obstáculo à felicidade dos homens. Não é 1, 2, é o egoísmo, que é o maior obstáculo à felicidade dos homens. O maior, não é 1, 2, é o maior. E ele também vem dizer que nós, os espíritas, somos os apóstolos da fé, os novos apóstolos da fé. Então, será realmente que nós somos? Será que nós estamos permitindo nos valer deste título de apóstolos da fé, ou novos apóstolos da fé, como ele vem dizer para a gente? E é a vós, espíritas, novos apóstolos da fé. Será que nós estamos sabendo divulgar bem a doutrina espírita, estudar para divulgar? Importante. E já nos aproximando das nossas reflexões finais, o último texto do capítulo é caridade com os criminosos. Será que é lícito, Ciro, ter caridade com o criminoso? Será que é lícito? Olha o que o Espírito de Lamennais disse. Se podeis salvai-o, salvai-o. Podeis salvá-lo, salvai-o. Ou seja, se a nossa intuição é ajudar, salvemos ele. Salvemos ele. Orar por eles. E esse era o trabalho preferido de Chico Xavier. Era ir para as penitenciárias, para orar com estes irmãos. Vocês têm noção do que é isso? Ir para as penitenciárias para orar com eles. Certa feita, um jornalista pergunta para Chico Xavier: Chico, mas lá não tem muita obsessão para você ficar querendo ir para lá e falar: ah, meu filho, lá não tem obsessão, não. Lá a obsessão já se concretizou, porque era isso que os obsessores queriam, prender. Então já se concretizou. Aí ele fala: então eu faço amizade com as mãezinhas deles, as encarnadas e as desencarnadas também. Então olha só a grandeza desse trabalho, de orar por eles, né, de estar com estes irmãos que se equivocaram, irmãos nossos. Não julgar, não a pena de morte, visitá-los. Nós não temos cadeias, né, casas de custódia, mas aqui na nossa terrinha, em São Vicente, Edmundo, já tem um projeto pronto, só não subiu ainda porque faltou verba. O terreno está lá, já terraplanado. Quando tiver, já vamos começar a estudar agora para começarmos esse trabalho amanhã. O nosso querido Gerson, que desencarnou tem mais ou menos uns 2 meses, tinha um trabalho fantástico que se continua, graças a Deus, com o nosso irmão Márcio, nos presídios. Não é só polo de igreja protestante que pode ter em presídio, não, gente. Pode ter polo espírita também, tá? Vocês sabiam disso? Pode ter polo espírita. E graças a Deus, tem muitos polos que funcionam até com reunião mediúnica já. Dentro de um presídio. Vocês terem uma ideia de quão proveitoso é esse trabalho.
Ai, Ciro, mas não é estranho? É estranho sim. Por isso que os amigos espirituais falam que o bem é tímido. O dia que o bem não for tão tímido, a gente vai se sobressair sobre o mal. Não tenhamos dúvida disso. E lembrar de que ontem podemos ter sido nós. Ora, se hoje a gente já não comete mais determinadas ações e atitudes, é porque em outras encarnações nós já cometemos. Sabemos que o que veio disso, não foi bom, não foi positivo. E por isso que hoje a gente já não comete mais. Porque ontem fomos nós. Então, meus irmãos, muito cuidado com os noticiários. Infelizmente já virou até qualificação, qualidade. Os da Atenas da vida. Muito cuidado com esses programas que condenam esses irmãos muito antes até da justiça dos homens. São irmãos que necessitam do nosso maior amor, do maior carinho, do maior respeito nosso. Ah, tinha que estar preso? Sim. Tinha que ser internado? Sim. Tinha que não sei o quê. Tem que diminuir a maioridade penal. Ora, diminuir a maioridade penal para 16 vai adiantar no quê? Se a nossa educação está de má qualidade. Vocês acham que vai adiantar muita coisa? Isso já ocorreu em diversos locais do mundo e não adiantou. Os Estados Unidos não é menos violento. Há estados em que uma criança ela pode ser julgada normalmente como um adulto. E diminuiu a violência? Não diminuiu. Então, meus irmãos, para a gente concluir e fechar com chave de ouro, não comigo, mas com Chico Xavier, eu trouxe aqui um vídeo do nosso irmão dizendo o que é esse amor, tá? Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor é o esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem hipocrisia. Porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de muito parentesco com o amor dos animais. Muita paz, meus irmãos. Queremos